Artigo 11. Em relação ao empregado responsável por acompanhar o empregador prestando serviços em viagem, serão consideradas apenas as horas efetivamente trabalhadas no período, podendo ser compensadas as horas extraordinárias em outro dia, observado o artigo 2º. Parágrafo 1º. O acompanhamento do empregador pelo empregado em viagem será condicionado à prévia existência de acordo escrito entre as partes. Parágrafo 2º. A remuneração hora do serviço em viagem será no mínimo 25% superior ao valor do salário normal. Parágrafo 3º. O disposto no parágrafo 2º deste artigo poderá ser, mediante acordo, convertido em acréscimo no banco de horas, a ser utilizado a critério do empregado. Artigo 12. É obrigatório o registro do horário de trabalho do empregado doméstico por qualquer meio manual, mecânico ou eletrônico, desde que idôneo. Artigo 13. É obrigatória a concessão de intervalo para repouso ou alimentação, pelo período de no mínimo 1 hora e no máximo 2 horas, admitindo-se, mediante prévio acordo escrito entre empregador e empregado, sua redução a 30 minutos. Parágrafo 1º. Caso o empregado resida no local de trabalho, o período de intervalo poderá ser desmembrado em 2 períodos, desde que cada um deles tenha no mínimo 1 hora, até o limite de 4 horas ao dia. Parágrafo 2º. Em caso de modificação do intervalo, na forma do parágrafo 1º, é obrigatória a sua anotação no registro diário de horário, vedada sua pré-anotação. Artigo 14. Considera-se noturno, para os efeitos desta lei, o trabalho executado entre as 22 horas de um dia às 5 horas do dia seguinte. Parágrafo 1º. A hora de trabalho noturno terá duração de 52 minutos e 30 segundos. Parágrafo 2º. A remuneração do trabalho noturno deve ter acréscimo de, no mínimo, 20% sobre o valor da hora diurna. Parágrafo 3º. Em caso de contratação pelo empregador de empregado exclusivamente para desempenhar trabalho noturno, o acréscimo será calculado sobre o salário anotado na carteira de trabalho e previdência social. Parágrafo 4º. Nos horários mistos, assim entendidos os que abrangem períodos diurnos e noturnos, aplica-se às horas de trabalho noturno o disposto neste artigo e seus parágrafos. Artigo 15. Entre duas jornadas de trabalho deve haver período mínimo de 11 horas consecutivas para descanso. Artigo 16. É devido ao empregado doméstico descanso semanal remunerado de no mínimo 24 horas consecutivas, preferencialmente aos domingos, além do descanso remunerado em feriados. Artigo 17. O empregado doméstico terá direito a férias anuais remuneradas de 30 dias, salvo o disposto no parágrafo 3º do artigo 3º, com acréscimo de, pelo menos, 1/3 do salário normal, após cada período de 12 meses de trabalho prestado à mesma pessoa ou família. Parágrafo 1º. Na cessação do contrato de trabalho, o empregado, desde que não tenha sido demitido por justa causa, terá direito à remuneração relativa ao período incompleto de férias na proporção de 1/12 por mês de serviço ou fração superior a 14 dias. Parágrafo 2º. O período de férias poderá, a critério do empregador, ser fracionado em 2 períodos, sendo um deles de mínimo 14 dias corridos. Parágrafo 3º. É facultado ao empregado doméstico converter 1/3 do período de férias a que tiver direito em abono pecuniário, no valor da remuneração que lhe seria devida nos dias correspondentes.
Parágrafo 4º. O abono de férias deverá ser requerido até 30 dias antes do término do período aquisitivo. Parágrafo 5º. É lícito ao empregado que reside no local de trabalho nele permanecer durante as férias. Parágrafo 6º. As férias serão concedidas pelo empregador nos 12 meses subsequentes à data em que o empregado tiver adquirido o direito. Artigo 18. É vedado ao empregador doméstico efetuar descontos no salário do empregado por fornecimento de alimentação, vestuário, higiene ou moradia, bem como por despesas com transporte, hospedagem e alimentação, em caso de acompanhamento em viagem. Parágrafo 1º. É facultado ao empregador efetuar descontos no salário do empregado em caso de adiantamento salarial e mediante acordo escrito entre as partes, para a inclusão do empregado em planos de assistência médica hospitalar e odontológica, de seguro e de previdência privada, não podendo a dedução ultrapassar 20% do salário. Parágrafo 2º. Poderão ser descontadas as despesas com moradia, de que trata o caput deste artigo, quando essa se referir a local diverso da residência em que ocorrer a prestação de serviço, desde que essa possibilidade tenha sido expressamente acordada entre as partes. Parágrafo 3º. As despesas referidas no caput deste artigo não têm natureza salarial, nem se incorporam à remuneração para quaisquer efeitos. Parágrafo 4º. O fornecimento de moradia ao empregado doméstico na própria residência ou em morada anexa de qualquer natureza não gera ao empregado qualquer direito de posse ou de propriedade sobre a referida moradia. Artigo 19. Observada as peculiaridades do trabalho doméstico, a ele também se aplicam as leis 605, 4.090, 4.749, 7.418 e, subsidiariamente, a consolidação das leis do trabalho aprovada pelo Decreto-Lei 5.452. Parágrafo único. A obrigação prevista no artigo 4º da Lei 7.418 poderá ser substituída a critério do empregador pela concessão, mediante recibo, dos valores para aquisição das passagens necessárias ao custeio das despesas decorrentes do deslocamento, residência-trabalho e vice-versa. Artigo 20. O empregado doméstico é assegurado obrigatório da Previdência Social, sendo-lhe devidas, na forma da Lei 8.213, as prestações nela arroladas, atendido o disposto nesta lei e observada as características especiais do trabalho doméstico. Artigo 21. É devida a inclusão do empregado doméstico no Fundo de Garantia do Tempo de Serviço, FGTS, na forma do regulamento a ser editado pelo Conselho Curador e pelo agente operador do FGTS, no âmbito de suas competências, conforme disposto nos artigos 5 e 7 da Lei 8.036, inclusive no que tange aos aspectos técnicos de depósitos, saques, devolução de valores, emissão de extratos, entre outros, determinados na forma da lei. Parágrafo único. O empregador doméstico somente passará a ter obrigação de promover a inscrição e de efetuar os recolhimentos referentes a seu empregado, após a entrada em vigor do regulamento referido no caput. Artigo 22. O empregador doméstico depositará a importância de 3 inteiros e 2/10% sobre a remuneração devida, no mês anterior, a cada empregado, destinada ao pagamento da indenização compensatória da perda do emprego, sem justa causa ou por culpa do empregador, não se aplicando ao empregado doméstico o disposto nos parágrafos 1 e 3 do artigo 18 da Lei 8.036. Parágrafo 1º. Nas hipóteses de dispensa por justa causa ou a pedido
de término do contrato de trabalho por prazo determinado, de aposentadoria e de falecimento do empregado doméstico, os valores previstos no caput serão movimentados pelo empregador. Parágrafo 2º. Na hipótese de culpa recíproca, metade dos valores previstos no caput será movimentada pelo empregado, enquanto a outra metade será movimentada pelo empregador. Parágrafo 3º. Os valores previstos no caput serão depositados na conta vinculada do empregado, em variação distinta daquela em que se encontrarem os valores oriundos dos depósitos de que trata o inciso 4 do artigo 34 desta lei, e somente poderão ser movimentados por ocasião da rescisão contratual. Parágrafo 4º. A importância monetária de que trata o caput aplicam-se às disposições da Lei 8.036 da Lei 8.844, inclusive quanto à sujeição passiva e equiparações, prazo de recolhimento, administração, fiscalização, lançamento, consulta, cobrança, garantias, processo administrativo de determinação e exigência de créditos tributários federais.